Olá, pessoal! Eu sou a Maria, coordenadora pedagógica do Cantinho do Brincar, e o objetivo desse vídeo de hoje é a gente conversar um pouco sobre outros recursos de contação de história, para além do livro, né? No Cantinho a gente usa muito o recurso do livro, o que é muito importante, mas a gente pode pensar em outros jeitos de contar histórias, né? Jeitos que envolvam as crianças, porque isso é o mais importante, envolver as crianças e chamar elas para estar com a gente nesse momento tão gostoso que é a hora da história, que faz parte da nossa rotina, né? Então, eu não sou contadora de histórias profissionais, eu sou educadora, psicóloga, mas eu preciso exercitar essa habilidade. E as facilitadoras do Cantinho do Brincar também, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então eu trouxe aqui algumas dicas na hora de contar histórias, né, com outros recursos. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é assim: se envolvam com a história que vocês estão contando. Né? Tem muitos jeitos de contar, cada um tem seu jeito de contar a história. Tem gente que é mais engraçado, tem gente que é mais piadista, tem gente que toca instrumento, tem gente que gosta de fazer brincadeiras orais, né, de trava-língua, enfim, cantar, né? Então cada um vai ter o seu. Tem gente que é mais séria, né, que gosta de precisa contar uma história mais compenetrada. Então tem muitos jeitos de contar a história. A gente precisa achar o nosso jeito de contar a história e contar a história que a gente gosta, que toca o coração. Então a gente pode adaptar histórias, a gente pode inventar histórias, a gente pode pegar histórias famosas, né, que nem de contos de fada, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Os Três Porquinhos, e a gente pode contar do nosso jeito. Mas o mais importante quando a gente se propõe a contar uma história é que a gente leia antes, que a gente, né, se dedique a pensar que história é essa, enfim, estude essa história antes e conte, mas que seja uma história que a gente goste de estar contando. Porque quando a gente não gosta da história, dificilmente quem vai estar escutando vai gostar, certo? Segunda dica, gente, para envolver as crianças, é a abertura e o fechamento da história, né? Então a gente pode... Esses dois momentos, que não são uma história em si, são muito importantes para a gente envolver as crianças. Então a gente pode, por exemplo, para começar uma história, a gente pode cantar uma música, a gente pode fazer um trava-língua, a gente pode acender uma vela para criar um clima, a gente pode fazer uma dança, a gente pode usar um instrumento, enfim, tem muitos jeitos de iniciar essa história, né? Abrir essa história. Por que isso é tão importante? Porque a gente transporta a criança para um universo do faz de conta, do sutil, que não é esse universo da objetividade e do horário, da racionalidade que a gente vive, né? A história, ela nos leva para outra, a gente precisa estar num estado de espírito para curtir a história. Então, é importante a gente cuidar disso, de trazer a criança para um momento, para um outro momento. E o fechamento da história também é importante, que também pode ser a música, uma dança, um trava-língua, né? Então tem um muito famoso, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, né? Que é aquela... e essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, quem quiser que conte outra, né? E a gente pode inventar muitos jeitos de fazer um fechamento nessa história, mas é importante isso, tá? O clima da história é muito importante também, né? Então, se é um lugar silencioso, se a gente está numa área aberta, se a gente, como a gente ambienta, se está confortável, se está gostoso, né? Então, como as crianças estão, né, tão sentadas, se está todo mundo olhando para você, se tem, né, almofadinhas gostosas, fazer uma ambientação é legal também, tá? Outra dica, gente, que eu selecionei é o treino,
né? É poder contar várias vezes, né? Poder ver de que jeito, filmar a gente contando história, porque daí a gente vai podendo sentir, né? Como que eu gosto da minha voz, que gestos que eu faço, que eu gosto, como, enfim, a gente poder se assistir contando história é muito bom pra gente ir aperfeiçoando, pra gente saber o que a gente se identifica, o que a gente gostou de fazer, o que a gente não gostou e que a gente quer excluir da próxima vez que a gente for contar a história. Então o treino é muito importante. E a última coisa que eu trouxe pra vocês é a questão da utilização de objetos, né? Então não necessariamente a gente precisa usar fantoches. A gente pode selecionar alguns outros objetos que estão na nossa casa para contar a história, tá? E daí eu quero mostrar aqui para vocês alguns dos objetos que eu selecionei para dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu gravei uma história agora do lobo e dos 3 cabritinhos. E para contar era a história de 3 cabritinhos, um pequenininho, um médio e um grande. Para isso eu usei uma xicrinha pequenininha e branquinha pro pequenininho, um copinho branquinho também pro cabritinho médio e uma caneca maior pro cabritão, né? Bom, se eu fosse contar a história de um porquinho, eu podia usar uma batata para ser o porquinho, né? 3 batatinhas para ser os porquinhos. Podia colocar alguns palitinhos embaixo ou nem precisa, a própria batata já faz as vezes. O lobo mau, por exemplo, eu selecionei uma luva de cozinha, né? Que tem essa possibilidade de brincar de boca, de um bocão, tem esse movimento, né? É grandão, grandalhão. Então, achei que podia remeter bem a ideia do lobo. Outra coisa aqui, né? Até ainda na cozinha, uma peneira que poderia ser um jabuti, né? Se a gente fosse contar a história da festa no céu, que é um jabuti que entra no violão do urubu. Então, né? Podia andar devagar, assim, esse jabuti, né? Então tem a forma que remete ao casco, né? Um jacaré, por exemplo, poderia ser uma tesoura, né? Que abre e fecha. Se fosse um gigante, por exemplo, eu pedi, o supermercado veio entregar as compras aqui em casa e veio uma berinjela enorme, que poderia ser um ogro, poderia ser um gigante. Isso tudo, gente, não é óbvio, mas a gente tem que usar a nossa criatividade, né? E assim a gente enriquece também a imaginação das crianças. Então, como selecionar esses objetos? A gente pode brincar com a forma, com a imagem do personagem que a gente quer transmitir e poder ver ao nosso redor o que pode remeter essa imagem, né? Essa forma, né? Ou uma característica marcante do personagem, né? Pode ser também uma característica, por exemplo, a gente pode falar de alegria e pode usar uma fita, né? Então, é uma fita toda dançante. Então, na verdade, é uma ideia que a gente quer representar através do objeto. Então, a gente pode usar a criatividade, tá? Bom, então essas são as dicas de objeto que eu tenho para vocês. Então, acho que é legal a gente poder olhar na nossa casa e ver que materiais que são legais pra gente lançar mão e usar a nossa imaginação para contar histórias. Então fica aqui o convite para vocês treinarem, para vocês imaginarem histórias, para vocês buscarem histórias que podem ser na internet, podem ser nos livros, podem ser histórias as crianças adoram que a gente conte história de quando a gente era pequenininha. Então, vamos buscar outros jeitos de contar a história. Fica aqui o convite e eu quero pedir para que vocês gravem essas histórias que vocês vão contar para as crianças e enviem para nós do Cantinho, para a gente ir compartilhando e ter cada vez mais na mão referências de histórias legais para a gente contar para as nossas crianças. Tá legal? Então é isso. Conto com o treino de vocês. Um beijo.